Grêmio empata com Godoy Cruz em 1-1 na Arena do Grêmio na noite desta terça-feira. Penúltimo jogo da rodada da Copa Sul-Americana da fase de grupos. A vaga para fase de playoffs está mais garantida do que o primeiro lugar no grupo. Agora, avaliação do elenco por tudo o que vem acontecendo em 7 jogos com o Mano Menezes. Nós vamos contar tudo isso para vocês agora. Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo, que eu vou te contar tudo isso assim que rolar a vinheta. Eu quero trazer para vocês esse jogo na Arena com um pouco mais de 15 mil torcedores e que já é certamente uma afronta da própria torcida com a direção, com a Arena, com tudo que vem acontecendo, com os maus resultados, com o início trágico do Grêmio, e que não refletiu numa harmonia entre a torcida e o time. O técnico Mano Menezes chegou, tem 7 jogos. Podemos dizer para ele que ele tem ido bem, tentando melhorar o time. Pelo menos goleadas não se tomam mais. Tirando aquele 3-2 para o CSA, e que ainda tem o jogo da volta na Arena, mas o Grêmio poderia ter sido, esse jogo contra o Godoy Cruz, ter sido muito melhor. Uma vitória era esperado. O Grêmio produziu pouco, mas teve oportunidades. Fez um gol, sofreu outro e ainda teve uma oportunidade com o Arezzo. Se aquela bola tivesse entrado, o Grêmio não teria tido mais perigo. E a falha do Thiago Volpi seria amenizada. Mas, novamente, Thiago Volpi, goleiro que eu até coloquei nas minhas redes sociais, muitos falam que ele é consagrado, um goleiro experiente, gremista, como diz ele, falhou. Na coletiva, no final do jogo, ele explica que agora já passou e tem que trabalhar para esse tipo de situações não ocorrerem mais. A gente precisa entender. E o curioso de tudo é que eu vou acabar entrando numa linha em que a montagem do elenco e as decisões tomadas pela direção fazem com que deixa todos os torcedores preocupados. Thiago Volpi não vem bem. Ele falha num jogo, no outro ele não falha, mas falha num sim ou não. E às vezes alguns ainda falam que em todos os jogos ele tem falhado. Eu não vou levar para esse lado. Mas o fato do Grêmio estar vendendo Gabriel Grando, justamente porque lá em 2023 o Grêmio tomou, se eu não me engano, 60, 80 gols, foi caracterizado que o Gabriel Grando é o chamador de gol. Isso pegou. O jornalista lançou essa moda e pegou, e a torcida do Grêmio comprou essa moda. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro, né? E por um erro da arbitragem, o Grêmio não foi campeão brasileiro. E ainda a culpa é do Gabriel Grando. Agora o Gabriel Grando está sendo vendido e muitos estão falando, mas vão vender o Gabriel Grando? Quem será o reserva? O Jorge, que veio do rebaixado Pelotas? É nisso que eu quero trazer para vocês. O Grêmio empata com o Godoy Cruz, com 3 laterais direitos jogando. 2 lesionam. A dupla de zaga é Gemerson e Wagner Leonardo. Wagner Leonardo, capitão. Gemerson novamente falhou. O gol que o Grêmio sofre é nas costas do Gemerson. Ele falha e aí deixa o Volpi em maus lençóis. Lucas Esteves até não fez uma má partida. Não foi tão mal assim. Tá melhorando o posicionamento, justamente porque o Mano Menezes é um cara que trabalha isso em cima dos jogadores. Depois o Mano Menezes fala sobre Dodi e Ronald, que todo mundo pegou no pé do Ronald, inclusive ele fala para a torcida, calma, tem um motivo de colocar o Ronald. O Ronald é maior do que o Camilo. O Ronald tem uma bola aérea muito boa, tanto defensiva quanto ofensiva. E por isso ele saiu jogando. E o Dodi era o cara que fazia o motorzinho do meio de campo para poder levar a bola para o Miguel Monsalve, que foi bem, ponto. Só isso. Teve uma bola na trave, mas não conseguiu criar exatamente como o Mano Menezes gosta que um meio armador crie. Um cara tipo Douglas, o Doga 10, que consegue ver o jogo e faz uma bola em lançamento, uma bola no ponto futuro, para um atacante chegar e cruzar para dentro da área ou invadir a área e ficar de cara com o goleiro. O Miguel Monsalve não faz isso. Franco Cristaldo faz, mas ainda não se encontrou no que o Mano Menezes pede. O Mano fala sobre o extremo pela direita, o extremo pela esquerda, como ele jogou com Arezzo e o Bright White sendo aquele
atacante, segundo atacante que volta para buscar o jogo. E isso deu uma movimentação interessante no time do Grêmio. Meio que atrapalhou o Godoy Cruz. Mas não funcionou porque não teve uma ação efetiva de gols. Poderia ter sido se o Arezzo faz o gol. O Grêmio teria feito 2 gols. Talvez ela teria aberto uma oportunidade de fazer mais gols, porque o Godoy Cruz ia sair para o jogo. E aí, eu quero lembrar do ataque que o Grêmio fez, que o Grêmio teve pelo lado direito, em que o André cabeceou. Foi um drible sensacional do Alisson. O André cabeceou a bola para fora. A bola nem era para ele, era para o Bright White que estava atrás dele. Mas ele se meteu e botou a bola para fora. Ou seja, falei aqui de 2 situações em que poderia ter sido gol. Mas uma criação espetacular do meia não teve. O Grêmio tem lampejos, é dito eletrocardiograma durante o jogo, não tem uma constância de melhora. Ele vai bem e para, vai bem e para. Assim, quando tomou o gol, o Grêmio, em vez de ir pro abafa para cima do adversário, pressionar ele para não deixar ele criar, o Grêmio resolveu dar um passo para trás. Parece que o Grêmio fez o gol e fez assim: fizemos o gol. E aí tomamos o gol. É assim que está o Grêmio neste momento. E o Mano Menezes sabe disso. Fica difícil a gente falar, mas tem algumas situações claras que não podem mais acontecer no time do Grêmio. E eu não quero ficar julgando os jogadores, citando, mas eles se repetem e o Grêmio perde, ou o Grêmio empata. E aí a gente lembra do Gemerson, a gente lembra do Volpi. O Grêmio não tem zagueiro pela direita? Não tem. Então por que não bota um jogador da base? Porque não está pronto. Será que o Natan não está pronto? Poderia tirar, mas aí a base vai ficar sem zagueiro. Bom, a base é feita para formar jogador, então puxa um do Sub-17 e joga lá. O Murilo Tramontini também está jogando muita bola, pode jogar pela direita, por que não? Então traz o Natan profissional e bota o Murilo no lugar dele. E aí a gente começa a ter uma construção. Mas essa direção não está a fim de fazer isso. Essa direção está a fim de transferir a responsabilidade para outras pessoas. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: o Thiago Volpi é o goleiro da Série A com mais gols sofridos desde a estreia no Grêmio. Ele tem 21 jogos com 28 gols sofridos. E isso não é novidade, porque quando o Thiago Volpi foi anunciado, eu tentei trazer o lado positivo dele, que ele é o 5º maior pegador de pênalti no mundo em atividade. Olha que louco. E ele também é batedor de pênalti. Tem 9 ou 10 gols na carreira de pênalti, fora os gols de falta. Mas o Thiago Volpi tem 28 gols sofridos, e isso é normal. Ele teve esses números altos com São Paulo, estava no México da mesma forma. Ele tem 56 defesas em 29 finalizações dentro da área. 67% de bolas defendidas desses lances. 4 erros defensivos graves. E esse jogo é um erro grave, porque o Grêmio deixou de vencer. Ele defende a primeira bola, espalma no pé do adversário, o adversário chuta nele, e ele, em vez de jogar a bola para o lado para fora, ele tenta dar um tapa na bola com os braços abertos, a bola bate nele e entra. Falhou. O Gemerson vem falhando constantemente em todos os jogos. Ele tomou um drible desconcertante de corpo, segurou o jogador, o juiz podia ter dado uma falta, um pênalti, talvez. O juiz não deu. E aí, no final do jogo, nós, gremistas, estávamos cobrando um pênalti que o zagueiro do Godoy Cruz agarrou o Ronald dentro da área e derrubou ele, segurou a camisa, quase rasgou. Só que o Grêmio fez isso o jogo inteiro. Por que ele ia dar um pênalti pro Grêmio naquele momento? Aí o Godoy Cruz ia para cima, porque teve 2 ou 3 lances que o Grêmio agarrou. Nem cartão amarelo tomamos. O que está errado nessa avaliação? O que foi construído com esses jogadores, com esse time, isso que eu não falei nome de todos. O Amuso é um velocista. Eu gostei quando o Grêmio contratou ele, porque eu entendi que ele é um cara de transição. Só. Ele não é artilheiro. Ele faz gols incríveis quando faz. Não tem algo mais interessante. Aí depois a gente tem que ver nas redes sociais ex-dirigentes colocando em que gostou. Arezzo, Bright, Monsalve, Kiki, gostei. Pois é, foi ele que contratou. Desses 4, quem que tu salva? Kiki Oliveira. O Bright White está no mau momento porque não tem equipe para jogar. Eu não vou falar do Monsalve, porque eu já falei. O Arezzo perdeu de novo. 2 lances, ele tem 3 chances para fazer um gol. 2 ele perde na cara do goleiro. Mas é um jovem, tem 21 anos, 22 anos. Ele vai melhorar muito.
Ele é uma promessa do futebol uruguaio, assim como o Kiki Oliveira. E tá aí. Por que não botar o Kiki e o Arezzo no ataque? Juntos. Não é uma solução. Mas o Grêmio está em fase de testes, treinando, porque não quer cair. Agora, na Sul-Americana ficou um pouco mais difícil. Por um milagre, pode ser que classifique por uma fase direta para as oitavas de final. Mas até então vai ter que ir para um playoffs. Eu não vou falar repescagem, porque o ano passado era playoffs. Então esse ano também é playoffs. Contra o melhor terceiro lugar do campeonato da Copa Libertadores. Será que o Grêmio vai ter chance? Do jeito que está jogando? Ou o tempo de parada para treinar, o Mano Menezes vai ajustar esse time? O que vocês acreditam? Eu não acredito. O negócio é torcer para as coisas melhorarem, porque pior vai ser o rebaixamento. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.